Feliz sábado, irmãos. Hoje eu vou passar a carta missionária. O título é Verei Jesus. A história é sobre um menino chamado Ricardo, que morava em Luanda, na Angola. Quando criança, ele sofreu um acidente tentando pular uma cerca e ele não viu um fio de ferro fino que estava do outro lado e ele tropeçou e bateu a cabeça. Então, ele começou a perder a visão. Após o acidente, ele estava na escola e pediu para o professor para sentar na primeira fileira para ele enxergar melhor. Mesmo assim, um tempo depois, não adiantou de nada e o professor mandou ele para casa dizendo que a escola não poderia ensinar um menino cego. Ele ficou muito triste porque ele não ia mais poder enxergar e não poderia fazer o que ele fazia, brincar com os amigos, jogar bola, andar de bicicleta. Então, certo dia, ele escutou um sermão na igreja que tocou o coração dele para ser batizado. Mas na classe, o professor da escola sabatina pediu para ele decorar os 10 mandamentos. Mas como ele era cego, ele não sabia ler, ele não podia decorar, né? Então, a mãe dele encorajou ele não desistiu. Então, certo dia, a irmã dele, ela leu os 10 mandamentos para ele, em voz alta, e ele decorou. Então, o ancião da igreja perguntou quem poderia falar os 10 mandamentos. Depois que ninguém se ofereceu, ele levantou a mão e, mesmo não lembrando a ordem certa, ele falou todos os 10 mandamentos direitinho. Então, o ancião parabenizou ele e perguntou quem seguirá o exemplo de Ricardo. Então depois, todos eles que foram batizados, e o primo de Ricardo, o primo mais velho, convidou ele para participar de um acampamento do Clube de Desbravadores. Ele não queria, mas o primo dele acabou convencendo ele, porque ele se sentia inútil. Então, o primo dele pediu ajuda para ele e ele se sentiu útil e percebeu que lá ele podia fazer muitos amigos e praticar atividades normalmente. Então, Ricardo hoje é um universitário de 25 anos e está se preparando para ser pastor. Ele prega na igreja frequentemente e os sermões dele já levaram muitas pessoas a serem batizadas. As ofertas desse 13º sábado serão enviadas para Luanda, na Angola, cidade natal de Ricardo, para fazer uma escola adventista lá. Hoje, Ricardo não é mais um menino triste, porque ele sabe e acredita na promessa de Jesus de Apocalipse, que diz que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. E ele diz que os médicos estão errados quando dizem que ele nunca mais verá, porque Jesus prometeu que um dia, quando ele voltar, todo olho o verá. Ele diz que hoje ele não é mais triste e espera a volta de Jesus.